Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula de bioestatística. Iremos estudar como calcular o grau de dispersão de uma variável aleatória quantitativa e como este grau de dispersão influencia na tomada de decisão. Antes de iniciarmos a aula, peço que você deixe o seu like e também se inscreva no canal, pois teremos vários conteúdos voltados para o uso da estatística na área da saúde. E ao se inscrever no canal, você receberá a notificação sempre que postarmos novos vídeos. Nesta aula, vamos aprender as principais medidas de dispersão indicadas para análise estatística e compreender qual a melhor medida a ser utilizada em determinadas situações de análise. A proposta da aula é ensinar como calcular a dispersão de um conjunto utilizando as medidas amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, apresentando suas aplicações e suas diferenças. É esperado, ao final da aula, que o aluno tenha a capacidade de calcular as estatísticas de dispersão e avaliar a variabilidade do conjunto de dados, de forma a ter informações para a tomada de decisões. No quadro 1.1, temos as informações dos indivíduos contaminados por um certo tipo de inseto e submetidos a 3 tipos diferentes de tratamento. Quando se quer resumir as informações de uma variável em uma única medida, as medidas de posição são as mais utilizadas. Porém, algumas questões não podem ser respondidas pelas medidas de posição. Por exemplo, os pacientes possuem maior variabilidade de tempo de atraso para a chegada ao hospital ou do tempo de recuperação da doença. Tais questões só podem ser respondidas por meio das medidas de dispersão. Na tabela 1, temos as principais medidas de dispersão e a natureza de medição para cada medida. A amplitude total é a mais simples das medidas de dispersão. Pode ser utilizada de forma ampla, pois mede a dispersão absoluta da variável, considerando o maior e o menor valor de um conjunto de dados. O ponto negativo é que ela não consegue mensurar o grau de dispersão interna do conjunto de dados, uma vez que utiliza apenas o maior e o menor valor do conjunto em seu cálculo. A variância é uma estatística bastante utilizada, pois é por meio dela que chegamos às próximas medidas de dispersão. Ela mede a dispersão de cada observação com relação à média do conjunto. O único problema é que a unidade desta medida fica ao quadrado, ou seja, quando se calcula a variância da idade, peso ou altura do paciente, a unidade fica, respectivamente, anos ao quadrado, quilograma ao quadrado e metro ao quadrado, que são unidades que não costumamos trabalhar no nosso dia a dia. O desvio padrão é a estatística mais utilizada entre as medidas de dispersão, pois mede a dispersão de cada observação com relação à média do conjunto e fornece um valor na mesma unidade da variável coletada. Ou seja, tem o mesmo poder da variância, com o benefício de ser facilmente interpretável. O coeficiente de variação é a medida padrão para comparar a dispersão entre variáveis de diferentes unidades. Por exemplo, posso estar interessado em saber se os alunos de determinada escola são mais semelhantes acerca do IMC, que é dado em quilograma por metro quadrado, ou com relação à idade, que a unidade é em anos completos. Neste caso, é necessário calcular a dispersão das duas variáveis por uma estatística adimensional,
ou seja, que não possui unidade. Desta forma, será possível comparar a dispersão do MC com a dispersão da idade dos alunos. Para estudar a aplicação das medidas de dispersão, vamos trabalhar um exemplo bem interessante, em que deseja-se avaliar qual das equipes apresentam melhor resultado em uma prova específica que vale de 0 a 10 pontos. Então, veja os resultados obtidos por cada um dos 5 membros das equipes e responda: qual equipe apresentou o melhor desempenho? Lembre que para justificar sua resposta é necessário utilizar alguma medida plausível. Para lhe ajudar nesta decisão, calculamos as medidas de posição de cada grupo. Observe que a média do grupo A, grupo B, grupo C e grupo D são exatamente iguais. A mediana dos grupos A, C e D possui o mesmo valor, igual a 7 pontos, enquanto que a mediana do grupo D é de 10 pontos. A moda do grupo A é de 7 pontos, enquanto que no grupo D a moda é de 10 pontos. O grupo B e grupo C são grupos amodais, ou seja, grupos que não possuem moda. Então responda qual o grupo com melhor desempenho. Olhando as estatísticas de posição, percebe-se que o grupo D apresenta média semelhante, mediana superior e moda superior aos demais grupos. Logo, ficamos convergentes a acreditar que o grupo D é o que apresenta melhor desempenho. Vamos calcular as medidas de dispersão e ver se a percepção sobre o melhor grupo ainda continua a mesma. A primeira medida é a amplitude total, que inclusive aprendemos a calcular lá na aula de construção da distribuição de frequência. Para calcular a amplitude total, basta subtrair do último elemento do rol de dados o valor do primeiro elemento do rol de dados. Vamos obter esta medida para cada grupo avaliado na questão. Observe que o grupo com maior amplitude total é o grupo D, enquanto que a menor amplitude está no grupo A. Vamos obter as demais medidas de dispersão para ajudar na decisão de escolher o melhor grupo. A equação do cálculo da variância parece ser bem complicada, porém, pode ficar tranquilo que iremos apresentar um passo a passo para obter a variância sem ter que decorar equação alguma. Os valores da variância para cada grupo foram calculados e lembre-se que a unidade da variável nota está ao quadrado. Logo, vemos que a variância da nota é de 20 pontos ao quadrado no grupo D, 6,5 pontos quadrados no grupo C, 2,5 pontos quadrados no grupo B e 0 pontos quadrados no grupo A. Vamos agora entender como foi calculada a variância de cada grupo e as estratégias para facilitar o cálculo desta estatística. Nesta tabela, temos o cálculo da variância para o grupo A. Observe que na primeira coluna, representada por xi, temos o valor obtido por cada elemento do grupo avaliado. Na segunda coluna, precisamos subtrair de cada valor do conjunto a média da nota deste grupo. Como todos os integrantes do grupo A tiraram nota semelhante à média do grupo, todas as subtrações resultaram no resultado 0. Na terceira coluna, será elevado ao quadrado os valores obtidos na segunda coluna. Na última linha da terceira coluna, temos o somatório de todos os valores, e esta medida deve ser levada para o numerador da equação de cálculo da variância.
Após incluir o somatório da terceira coluna no numerador da equação da variância, basta dividir pelo valor n menos 1, em que n é o número de participantes do grupo. No nosso exemplo, o n é igual a 5 e, consequentemente, o valor n menos 1 será igual a 4. Dividindo o numerador 0 pelo denominador 4, obtemos o valor 0, sendo este o valor da variância do grupo A. Para o cálculo da variância do grupo B, segue-se a mesma ideia utilizada no cálculo da variância do grupo A. Coloco o rol de dados na primeira coluna da tabela. O segundo passo é calcular a diferença entre cada elemento do rol de dados e o valor da média do conjunto. Na terceira coluna, basta elevar ao quadrado cada valor presente na coluna 2. Soma-se a terceira coluna e o valor será levado para o numerador da equação do cálculo da variância. Após dividir o somatório da terceira coluna por n menos 1, será obtido o valor da variância do grupo B. Agora, temos o passo a passo para o cálculo da variância do grupo C. Para o cálculo desta variância, foram feitos os mesmos passo a passo seguido para o cálculo da variância do grupo A e do grupo B. Por fim, temos o mesmo passo a passo para o cálculo da variância do grupo D. Lembre que todas as variâncias calculadas são apresentadas na unidade elevada ao quadrado da medida da variável avaliada. Por isso que foi necessário criar a próxima medida que iremos estudar, chamada de desvio padrão. O desvio padrão é a medida mais fácil de calcular, pois equivale a tirar a raiz quadrada da variância que foi calculada anteriormente. Então, todo o trabalho realizado no cálculo da variância é compensado no cálculo do desvio padrão. Agora, temos a medida do desvio padrão de cada grupo avaliado. E esta medida é a mais utilizada na representação da dispersão da variável analisada. Porém, não pode ser utilizada para comparar a dispersão de variáveis que possuem unidades diferentes. Por exemplo, altura e peso. Eu não posso fazer a comparação da dispersão dessas duas variáveis, pois a primeira tem a unidade dada em metros, enquanto a segunda tem a unidade dada em quilogramas. Por isso, se recorreu à criação de uma nova estatística que não tivesse unidade, ou seja, ela é uma estatística adimensional. Essa medida foi chamada de coeficiente de variação. O coeficiente de variação é obtido pela divisão de duas medidas que já foram calculadas, sendo usado no numerador o desvio padrão e no denominador a média aritmética. Após a divisão dessas duas estatísticas, o valor é multiplicado por 100 para poder ser representado em termos percentuais. Temos agora o valor do coeficiente de variação para todos os grupos avaliados. E verificamos que o grupo D é o que possui maior variação percentual e o grupo A é o que possui menor variação percentual. Vamos juntar todas estas informações da variação com as medidas de posição para tomar a decisão de qual o grupo que possui melhor desempenho na avaliação. Um detalhe importante sobre o coeficiente de variação é que sempre que ele atingir valor superior a 20%, isto indica que o grupo possui alta dispersão. Logo, o uso da média não é indicado para representar este conjunto.
sendo mais indicado, nestas situações, utilizar a mediana para representar o conjunto de dados. Observe que os grupos possuem a mesma média, tornando a média uma estatística ruim para avaliar qual é o melhor grupo. A mediana apresentou o grupo D como sendo o grupo com o melhor desempenho. A moda não é uma estatística de qualidade para fazer comparação entre os grupos, pois existem dois grupos que nem sequer possuem a moda. Por fim, o coeficiente de variação indicou que o grupo com maior dispersão é o grupo D, com 64% de variação. A conclusão é que o grupo A apresenta média e mediana semelhante ao grupo B e C, e ainda possui o menor coeficiente de variação de todos os grupos. Ou seja, o grupo A apresenta um nível de conhecimento bastante homogêneo, o que lhe capacita a ser o grupo com melhor desempenho, pois todos os integrantes deste grupo possuem resultado satisfatório de conhecimento. Perceba que com a inclusão da avaliação da variabilidade, houve alteração na escolha do grupo com melhor desempenho. Apenas avaliando as medidas de posição, tínhamos de forma errada escolhido o grupo D como sendo um grupo com melhor desempenho. Porém, ao incluir o critério de variabilidade, o grupo A foi o que apresentou mais homogeneidade e razoável valor do conhecimento. Como exercício, faça o cálculo do coeficiente de variação das variáveis quantitativas deste banco de dados, ou seja, da variável idade, tempo de atraso e tempo de recuperação. Na próxima aula, iremos estudar como fazer a análise de dados diretamente no programa de análise estatística. Tal conteúdo é fornecido na disciplina de Estatística Computacional Aplicada à Saúde. Te vejo na próxima aula.